Noite a todos, eu sou a Diana Bratz. Eu me chamo Everton Hoffman Cardoso. E eu me chamo Igor Moreira. Eu sou o Emerson Pereira. Igor Schneider. Bom, nosso trabalho é a respeito do modelo de dados orientado a documentos. Informações do nosso artigo. O título dele é Semi-Automated Framework for Migration Web Applications from SQL to Document-Oriented NoSQL Database. Os autores: Rama Maruki, Manar Halauf, Thomas Dim. A filiação desses autores, então dois deles, a Rama e o Thomas, eles são da Universidade do Queen's, em Kingston, Canadá, e o Manar Halauf, ele é da Universidade de Ryerson, Toronto, Canadá. Ano de publicação foi em 2019, feito na conferência de Kingston, e ele teve o Qualis B1 atingido. Bom, muitas aplicações atualmente, elas utilizam a base de dados relacionais, mas conforme elas vão sendo acessadas, é necessário dimensionar o tamanho ao ponto de que essas bases de dados relacionais não suportam e acabam impactando o desempenho das aplicações. E com isso, o modelo de dados NoSQL vem ganhando uma maior atenção e surgem para solucionar então esse problema, né, auxiliar nessa demanda por armazenamento de conteúdo não estruturado. Porém, a migração de uma aplicação que tem como armazenamento relacional para armazenamento não estruturado não é muito simples. Eu realizo então a migração da base de dados, informo os dados que eu quero migrar, como que vai ser essa estrutura desse modelo. E em seguida, eu preciso ter todo um cuidado para que essa aplicação suporte a nova base de dados que foi criada. Então, é necessário uma certa atenção. E com isso, o objetivo desse nosso artigo, desse nosso projeto, é basicamente criar um framework que vai realizar essa migração, né? Uma parte dessa aplicação, então, vai ficar no modelo, baseado em um modelo relacional devido aos dados estruturados, como informações de usuários, configurações, né? E a outra parte vai ficar baseada em modelo NoSQL orientado a documentos, devido aos dados não estruturados, como postagens no Facebook, comentários no Twitter. Então, é assim que vai funcionar. Esse é o objetivo desse projeto. A metodologia que foi criada se divide em 4 etapas, bem simples. A primeira é o Schema Migration, que é a migração do esquema. Então, é olhado para a aplicação e informado assim, o que eu vou migrar para o meu novo modelo de dados, né? E aqui nessa primeira etapa também é feita a criação desse modelo de dados. Então, como vocês podem ver nessa imagem, eu tenho a migração feita aqui e a criação do meu esquema. Em seguida, o Data Migration seria a migração dos dados que foram identificados na etapa anterior. Então, aqui, depois de eu ter o meu esquema lá, eu posso transferir os dados que podem ficar nesse meu modelo, que recém foi criado. Em seguida, a terceira etapa é o Query Optimization and Migration. Basicamente, tendo as minhas tabelas, os meus dados lá, eu preciso olhar para as minhas consultas que eu tenho nessa aplicação. E algumas dessas consultas envolvem as tabelas que eu migrei nas etapas anteriores. Então, é necessário fazer uma tradução dessas consultas a fim de garantir o bom funcionamento dentro do meu modelo novo criado. Então, é feita essa tradução nessa terceira etapa e também a otimização, porque isso auxilia no melhor desempenho dessas consultas, né? Ajuda diretamente as consultas. Então, aqui eu tenho a imagem. E por fim, a última etapa, depois de ter feito essa tradução, essa otimização das minhas consultas, os dados estão todos lá no meu novo modelo, eu realizo o Code Adaptation, que é basicamente a modificação do código da aplicação utilizando essas consultas traduzidas. Aí eu tenho a finalização então dessa migração, né, com todo o cuidado, o esquema dos dados e a adaptação ao novo modelo. Boa noite. Eu vou comentar um pouco sobre esquema e migração dos dados. Bom,
A estrutura do banco de dados relacional ela é mais complexa que a NoSQL. Por isso, a transformação dos dados não pode ser direta. E para isso, os autores do artigo foram atrás de formas de migração. Uma delas é proposta por Aurora, no artigo Um algoritmo para transformação de dados MySQL para NoSQL, onde ela vai atrás do meio para transformar o banco de dados relacional num banco orientado a documentos, projetando os dados MySQL para MongoDB e em seguida usando a ferramenta Pentaho para migrar os dados. E a outra proposta foi feita no artigo Transformação do modelo de migração de dados, de banco de dados e dados relacionais para MongoDB, onde o autor visa modelar um banco de dados MySQL e MongoDB com álgebra relacional, utilizando tabelas específicas ao invés de todo o banco de dados para evitar a redundância de dados. Bom, então a forma utilizada para a migração. Como nenhuma das abordagens propostas e estudadas por ele estava publicamente disponível, foram reproduzidos os algoritmos nos artigos que eles estudaram em Java. E para os testes, a migração do esquema foi testada em aplicações como Scarf, PHP-DB2 e PHP-DB3. Scarf seria Stanford Conference and Research Forum Website. E o PHP-DB é uma biblioteca do PHP, Bulletin Board, que é usada para criar fóruns e blogs. Bom, a realização dos testes. A implementação se conecta ao banco de dados de origem para obter o esquema. As informações sobre os relacionamentos podem ser recuperadas usando restrição primária e chave estrangeira para cada tabela. E a partir de uma interface que permite o usuário selecionar as tabelas e colunas iniciais, usando informações sobre o servidor de banco de dados do destino NoSQL, os algoritmos descritos anteriormente, e eram os artigos de texto usados como entrada para ferramentas de migração de dados. No caso, seria a Pentaho. Bom, o que seria essa Pentaho? A Pentaho Data Integration é a ferramenta de integração de dados de origem. Ela permite a incorporação de tabelas para coleções de MongoDB automaticamente, ou então permite que o usuário selecione as colunas para as extensões. Ele foi aplicado com sucesso os dados do banco MySQL para MongoDB, nos testes que eles fizeram. E, por fim, foi convertido 7 tabelas das 7 do MySQL para MongoDB, no aplicativo Scarf. O PHP-DB2 das 30 foram convertidos 26. E no PHP-DB3 das 70 tabelas foi convertido 104 para MongoDB. Bom, e como resultado, foram 2 instalações independentes de cada sistema de teste, um com apenas MySQL, o outro com MySQL e MongoDB. E, por fim, a verificação dos dados mostra que o processo de migração de dados do banco de dados relacional MySQL para o banco de dados MongoDB, MySQL, foi realizado com sucesso, aplicando a metodologia proposta e a ferramenta de migração de dados. Boa noite, colegas. Eu vou falar um pouquinho sobre como os autores, então,
procederam, né, para que atingissem os objetivos finais. Como que essas consultas então foram migradas, né, de uma aplicação basicamente relacional para uma aplicação que utiliza uma base de dados NoSQL com algumas consultas em tabelas relacionais, tá? Então, primeiramente, todas as consultas elas foram extraídas da aplicação original e foram inventariadas, foram salvas em um arquivo linha a linha. A próxima etapa, então, foi realizada a classificação dessas consultas em 4 tipos, né? Então, elas foram classificadas em consultas que não seriam migradas, que não seriam traduzidas, consultas migradas que referenciam apenas uma tabela, consultas migradas duplas que utilizam 2 tabelas e consultas que utilizam tabelas migradas e não migradas. Ou seja, tabelas relacionais e tabelas migradas para o modelo NoSQL no MongoDB. Aqui então tem um diagrama, né, mostrando o processo, né, de extração, né, das consultas, o processo de classificação, né, e posteriormente então elas são classificadas em consultas que não são alteradas, consultas que consultam apenas uma tabela, que consultam 2 tabelas e consultam uma tabela relacional e uma tabela migrada, né, e posteriormente, como vocês podem ver, elas são otimizadas, elas recebem um processo de otimização para que possam performar melhor depois na nova aplicação. Como eu falei antes, então, as consultas inalteradas elas são simplesmente armazenadas em um diretório específico, elas não são alteradas. As consultas migradas elas utilizam uma API de tradução de SQL para consultas em MongoDB, que os autores adquiriram no site da linguagem PHP. Aqui então tem um exemplo de uma consulta em SQL que é realizada em apenas uma tabela, né? Como vocês podem ver após o from ali. E então a maneira como ela ficou traduzida, né, para o modelo NoSQL, né, para o MongoDB, tá? Através da API utilizada pelos autores. Aqui já tem uma pesquisa então que utiliza 2 tabelas migradas que são unidas com join, tá? Então já é uma pesquisa um pouco mais complexa, né? Fazendo um join entre duas tabelas ali com order by e um limit, né? E embaixo então a consulta traduzida para o MongoDB. Aqui tem um exemplo de uma consulta realizada em uma tabela migrada e uma tabela não migrada. Nesse caso, a consulta ela não pode ser simplesmente traduzida, ela vai ser realizada pela aplicação, tá? Então, como é que esse processo é realizado? Então, a aplicação ela faz uma consulta SQL, né? Primeiramente, para que obtenha os dados da tabela relacional, né? E posteriormente, então, é feita uma pesquisa no MongoDB, tá? Que vai, então, adquirir os dados da tabela migrada para o modelo NoSQL. Vocês podem ver que tem um join external aqui nessa parte da consulta. Então, esse join então, que vai fazer a união das chaves de maneira que essas 2 tabelas então, possam ser unidas. Então, é um processo um pouco mais complicado, mas que o projeto dos autores também contempla. Como eu mencionei, as consultas, elas apenas traduzidas, elas não apresentam um bom desempenho no MongoDB. Logo, elas necessitam passar por um processo de otimização. As técnicas utilizadas pelos autores, né, para otimizar as consultas, então, foram a criação de índices, a alteração da ordem das tabelas na pesquisa, de maneira que tabelas muito extensas e que tivessem muitos campos, elas não fossem selecionadas, né, de maneira antecipada, né,
E o MongoDB ainda oferece uma técnica de otimização de pipeline, podendo alterar a ordem das operações da pesquisa. Então, todas essas técnicas foram utilizadas pelos autores para que as pesquisas então fossem otimizadas e obtivessem, né, e que performassem melhor na nova aplicação. Aqui então os autores demonstraram essa melhora através desse gráfico que na horizontal mostra então a execução das pesquisas, né, a quantidade de execuções e o tempo que foi utilizado na vertical para que cada pesquisa fosse executada. Como vocês podem ver ali, essa linha verde representa as pesquisas que não foram otimizadas e a linha vermelha apresenta as pesquisas otimizadas. Como vocês podem ver, então, a linha em vermelho possui um tempo muito melhor do que as pesquisas então que não foram otimizadas. Code Adaptation, a última fase da abordagem, onde é um processo inverso do estágio de extração de consultas SQL, onde os autores escolheram aplicar uma fatia inversa combinando com a abordagem usada por Alaufi. Esta mesma fatia é modificada para ser usada como marcação em vez de remover instruções. Começando no local onde cada instrução SQL é migrada, é feita a chamada de uma função, que é usada para iniciar consultas SQL em Scarf e ambas versões de PHP BB. As instruções SQL podem ser uma string literal, que em casos a migração é feita no local da chamada. Caso contrário, retrocedemos a execução da instrução pelo programa que rastreia a construção da string literal. Embora seja possível construir estruturas de dados PHP e funções lambda para executar a ação MongoDB equivalente, foi escolhida uma transformação intermediária. E os resultados dessa transformação intermediária foi, nos aplicativos Scarf, PHP, BB 2 e 3, um total de 86 em Scarf, cobertura de 100%, 391 de 460 em PHP BB 2, uma cobertura de 85%, 1185 de 1572 em PHP BB 3, uma cobertura de 75%. Muito obrigado. Falando um pouco agora das considerações finais do artigo, onde foi apresentada uma abordagem para semi-automatizar a migração de aplicações web baseadas em dados relacionais para bases de dados orientadas a documentos, como por exemplo o MongoDB. A abordagem dos autores foi testada em 3 aplicações principais, sendo elas o PHP BB3, PHP BB2 e Scarf, onde a abordagem deles migrou com sucesso as aplicações para sistemas totalmente funcionais que utilizam MongoDB e interagir parcialmente com algumas tabelas não migradas. Também através dos experimentos, ficou notável que o desempenho do sistema migrado era equivalente à aplicação original não migrada. Ou seja, apesar do tamanho da coleção de testes relativamente pequena para os autores, a vantagem do MongoDB para esse tipo de coleções de testes não ficou imediatamente clara, mas porém ficou notável que o MongoDB ele não impôs uma grande penalidade significativa no desempenho da aplicação. Agora falando um pouco sobre os trabalhos futuros. Então, o framework dos autores utilizou a técnica de fatiamento reverso e a abordagem sugerida por Alaf, sendo possível automatizar a migração do código-fonte da aplicação para consultas traduzidas. Para trabalhos futuros, o objetivo é testar a generalidade da abordagem, aplicando-a em uma última aplicação, WordPress, e também integrar a otimização da migração da consulta para a migração do aplicativo. Assim, o framework proposto irá minimizar ou eliminar o esforço de reescrever o código da aplicação quando o armazenamento dos dados no sistema no back-end forem alterados, bem como reduzir o esforço de portabilidade de dados entre os diferentes bancos de dados, tornando então esses dados capazes de se mover entre diferentes aplicações web e sistemas de banco de dados. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.